Hoje eu vou te falar um segredo para ter uma consultoria lucrativa. Vamos comigo? Tudo bem? Eu sou a Ana Vargas, eu sou consultora empresarial e eu ajudo você a fazer uma consultoria de valor que se vende sozinha. Bom, o que seria isso? Uma consultoria de valor que se vende sozinha. Essa consultoria de valor ela é tão boa que o cliente fica tão encantado com ela que ela já é mesmo o seu cartão de visitas, ela é seu vendedor. Então, vem comigo que eu vou te explicar hoje um segredo que faz toda a diferença. Se você usar isso nas suas consultorias, você vai perceber como que você vai aumentar e muito a sua lucratividade e depois vai ficar tão fácil que você vai me agradecer. Comenta aqui comigo depois se você já sabia de alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, tá? Então vamos comigo. Vamos direto para o conteúdo. Quando a gente fala de uma consultoria de valor, é fundamental pensar, e lembrar que uma consultoria de valor tem que passar pelo item metodologia. A gente sempre fala disso no nosso curso. E você, seguindo aí, dando uma olhada no nosso canal, então você vai ver que a gente fala muito da importância de você se dedicar a encontrar, a desenvolver a sua metodologia de trabalho. Por quê? Porque a metodologia é como se fosse assim, você vai desenvolver o seu padrão de qualidade, que seria a forma que você vai trabalhar. Isso traz uma segurança muito grande e para o cliente que você atende, que ele sabe como você trabalha. E os projetos de consultoria, eles têm, apesar de algumas pessoas não saberem disso, tem como você ter, vamos dizer, uma metodologia básica para os seus projetos, mesmo que eles sejam diferentes. Não sei se você já pensou nisso. Comenta aqui comigo se você sabia disso. Porque algumas pessoas pensam que como os projetos de consultoria são diferentes, então não tem como você ter uma metodologia assim que abarca todos eles. As pessoas pensam, não dá, não tem jeito. Mas tem jeito sim, tá? Fica por aqui que você vai saber que tem. Então, tendo isso já bem alinhado, entendendo que metodologia é importante para um consultor, vamos seguir para o próximo passo. Um segredo para a lucratividade no projeto de consultoria é a organização. Sim, o primeiro ponto que eu quero falar é que a organização dá dinheiro. Dá mesmo. Por que a organização dá dinheiro? E por que sem organização você não faz uma consultoria de valor que se vende sozinha? Se você não for organizado, você vai perder tempo. Eu não sei se você já passou por isso, mas você começa a fazer um projeto ou você fez um projeto para aquele cliente uma vez. Aquele cliente te liga e ele quer um novo orçamento. E aí você não lembra onde está o primeiro projeto que você fez porque você perdeu. Você leva um tempão para encontrar alguma informação que ele te pediu. Ou até mesmo durante o trabalho, tudo que o cliente te pede é um custo para encontrar. Você não se acha. Não sei se você já passou por isso, dá um toque aqui se você tem essa dificuldade, esse caos, com os seus arquivos. Porque, acredita em mim, quando a gente trabalhava na área do papel, na época do papel, já era difícil. E hoje, quando os arquivos são digitais, piorou. Organizar arquivos digitais é muito mais difícil, mas tem jeito, tá? Então, lembre-se do seguinte, se você for desorganizado, começar errado, vai piorar a sua situação. E se você for desorganizado, você vai perder dinheiro, porque você vai perder muito tempo procurando as coisas, se perdendo, e principalmente se depois você tiver uma equipe de trabalho, isso vai refletir muito. E isso é como se vai ser sistêmico. Tudo que você precisar, ou que alguém da equipe precisar, vai se perder. Então, se você está começando agora com consultoria, aproveita agora para se organizar. Item 2. Quem é mais organizado causa uma melhor impressão. Não sei se você já percebeu isso. Chega num restaurante e vê se você gosta de um restaurante que está com todas as panelas aparecendo, os pratos todos desorganizados. Você gosta de comer num lugar que tem cara de desorganizado? Dá a impressão de sujeira. Da mesma forma, vai numa loja e vai procurar uma roupa, encontra as araras todas bagunçadas e vai escolher uma roupa, vê se você gosta. Você não vai gostar. Ninguém gosta de ambiente desorganizado. Da mesma forma, o cliente, ele parece que intuitivamente ele se sente mais seguro quando aquela pessoa que está prestando um serviço para trazer uma solução para ele transmite um senso de organização. Pensa nisso que eu estou te falando, tá? A organização causa uma boa impressão. Item 3. Quem é mais organizado tem mais foco. Isso é comprovado, eu não preciso nem explicar mais, Se você perde tempo, é óbvio que quem é mais organizado tem mais foco, ele pode se dedicar melhor àquilo que interessa, porque ele não fica igual um louco procurando coisas, perdendo tempo. Ele tem foco, Então,
falando só dessas 3 coisas bem básicas. Eu nem estou me alongando muito, porque eu não quero me alongar muito nesse vídeo. Eu só estou assim de cara te dizendo o seguinte: organização dá dinheiro. Então, se você quer ser lucrativo com as suas consultorias, fazer consultorias também que tem alto valor para o cliente, considere seriamente, então, agora acompanhar comigo esse vídeo e começar a, vamos dizer, se dedicar a isso nos seus processos internos, tá? Agora eu quero te falar de uma solução. Como então você pode começar a colocar, vamos dizer, organização, esse tempero da organização nos seus processos de consultoria, nos seus projetos, né? Eu tenho uma boa notícia para você. Isso não é tão difícil quanto parece. Se você quer fazer consultoria de valor, então pense o seguinte: se você está começando, ótimo. Se você já tem seus projetos, não é um caso perdido. Porque os processos de consultoria são simples. Nós já atuamos com consultorias, né, empresariais em muitas áreas. Quando você vai trabalhar e atuar, por exemplo, em indústrias e em determinados negócios, tem negócios que têm processos muito complexos. Mas consultoria não é complexo assim. Então, se você precisa começar a implantar nessa questão da organização, essa é uma boa notícia. O processo de trabalho de consultoria não é muito complexo. Então, não desiste agora, segue comigo que você vai ver que não é tão difícil você começar. Um outro ponto que eu queria falar, né, é que sempre fazer as coisas no começo é mais fácil. Então, se você está começando e pensa assim: ah, não, eu vou focar agora só em vender, eu não vou perder tempo com isso, vou deixar isso para depois. Cuidado, porque às vezes as pessoas deixam isso para depois e organizar depois é mais difícil. Depois que você já tem vários projetos implantados errado, consertar o que já começou errado é muito mais complicado. Então, fique atento com isso, né? De repente já tenta parametrizar o que você quer fazer, estabelecer como que você vai organizar as coisas agora, que você já vai começar certo. Garanto a você que você vai me agradecer depois. Um terceiro ponto é o seguinte: organizar está ligado a um gabarito, a um método. Você vai estruturar aquele método, você vai ter que queimar um pouco seu fosfato para pensar como você quer fazer. Entende? Está tudo ligado ao começo. Você vai estabelecer isso uma vez. É como se toda a pressão fosse inicial. Depois, é só uma questão de seguir. Então, apesar de parecer uma coisa difícil, pensa o seguinte: você vai definir como antes. É como se você fosse organizar o seu armário. E você vai escolher o que você vai colocar em cada gaveta. Então, você diz assim: a gaveta 1, a de cima, eu vou guardar, sei lá, meias. Depois, é só você cuidar de pôr as meias no lugar certo. O importante é você abrir o armário e definir o que você vai colocar em cada local. Não sei se estou sendo clara. É importante você definir primeiro, pensar antes numa coisa que seja viável. Então pensa: cabe, vamos dizer, tem lógica isso que eu estou pensando? Se você acha que tem lógica, que faz sentido esse sistema que você está pensando de organização, então você começa com ele e segue com ele. Depois você só vai manter. Bom, mas como o nosso foco aqui então é ser bem práticos, eu gostaria de pensar então assim: se eu tivesse que começar agora a organizar minha pequena consultoria, por onde eu começaria? Afinal, é importante, né? Você que está começando a organizar, mesmo que se a sua consultoria está iniciando agora ou se você está começando a organizar a sua consultoria, eu vou deixar uma dica para você. Tá, primeiro eu quero falar o que você pode organizar. Se você quer organizar a sua consultoria, mas o que você pode organizar? Você que está começando a fazer isso, né? Ingressar nesse mundo da organização. Minha sugestão é que você comece pelos templates e modelos de documentos e arquivos que você mais usa na sua consultoria. A gente sempre sugere isso para os nossos alunos. Inclusive, no nosso curso, a gente já dá até alguns templates e modelos para o aluno adaptar, né, para os trabalhos dele. Porque isso adianta muito, além de dar um ar muito profissional, né? Você já tem isso meio que padronizado para adaptar, né, em cada projeto que você fizer. Ganha tempo e transmite um profissionalismo a mais. Uma outra coisa que você pode é organizar os arquivos do seu negócio. Pegar tudo que envolve o seu negócio de consultoria e estabelecer como você quer arquivar, né, manter a organização disso. Além disso, tem os arquivos do cliente, que são muito importantes, tanto
do cliente, do contrato, como dos projetos. Mas como você pode estruturar essa organização desses arquivos? Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante para fazer consultorias de valor, na hora de você agilizar os seus trabalhos, tá? E na lucratividade das suas consultorias. Quando a gente está falando de arquivos físicos, bom, a gente costuma usar pastas. Você pode ter pastas por cliente e separar lá dentro cada trabalho. Dependendo do volume de papel que você usa, eu acho que hoje pouca gente usa papel, mas se você usa, você pode fazer uma abinha por trabalho. Você pode ter uma pasta, por exemplo, por assunto, por contratos, né? Por propostas também. Você pode ter... as pastas podem ser divididas. Normalmente a gente, acho que hoje a gente usa pouco arquivo físico. Quando usava, a gente normalmente escolhia montar uma pasta quando tinha volume de papel, para não ficar aquela pasta vazia. Então, eu faço muita proposta, então vou criar uma pasta de proposta. Se um cliente não tem muito volume, às vezes eu dividia uma pasta para vários clientes. Aí eu criava divisórias. Se você precisar, eu acho que não é muito comum, mas se você precisar. Agora, quando a gente fala de arquivos digitais, acredita em mim, é muito mais fácil fazer uma confusão com arquivos digitais. Primeiro porque a gente manda para cá, manda para lá, então é muito importante você se organizar com eles. Quando você for dividir, crie pastas da forma que fizer mais sentido para você. Mas aí, como a gente não tem o problema do papel, então você pode criar pastas por cliente, você pode criar pastas por assunto, você pode criar um padrão de arquivo. Por exemplo, você pode criar pastas, dependendo do volume de trabalho que você faz, por ano. Agora, se você tem um cliente fixo, você pode dividir por cliente, talvez faça mais sentido. Agora, se você acha mais fácil analisar os seus contratos anualmente, você pode criar pastas por ano. Uma outra coisa que funciona muito bem, às vezes, é ter uma planilha anual, onde você abre todos os seus projetos e você numera os projetos. Então, projeto 01 de 2023, 02 de 2023, vamos supor. E aí você põe lá o nome do cliente. Então, quando você vai criar as pastas, você pode ou criar a pasta do projeto 01 de 2023, aí você quer saber qual foi o cliente, você vai na planilha. E aí você consegue recorrer lá para você saber onde é que está o cliente tal. E na planilha você sempre consegue olhar, o cliente tal está na pasta 01. É uma forma de localizar. Você pode fazer diferente também, você pode criar uma planilha com o nome dos clientes e numerar os projetos. Tudo vai ser como aquilo fizer mais sentido para você. Lembra que eu falei, tem que ter bom senso, porque a organização tem que ser sua. O importante é que você crie um método e você siga ele adiante, não fique trocando, porque senão vira uma bagunça. Agora, eu gostaria de explicar um pouco mais sobre as ferramentas que você pode usar para criar um bom sistema de vamos dizer, organização digital. Tem, por exemplo, tem drives como o Google Drive, Dropbox e tantos outros, que são sistemas em nuvem que você pode colocar os arquivos que são pagos. Né? Eles têm a versão gratuita que normalmente tem um espaço pequeno. Então, dependendo do tanto que você usa, pode não ser uma vantagem para você. Você pode determinar com quem compartilha, determinar quem pode alterar, quem pode ver, quais arquivos. Isso é muito útil porque a gente trabalha com muitas informações confidenciais, né? Quando a gente está trabalhando com documentos do cliente e tudo mais. Então, eu até recomendo, né, que você use, se você usar arquivos em nuvem, use provedores, essas coisas com alto grau de segurança, né, para que você não exponha os documentos do cliente. Isso é muito importante. Você também pode ter arquivos no computador, usar no seu próprio PC ou Mac, mas dependendo também do tanto de espaço que você tem, o contra de você usar os arquivos do computador é a dificuldade de compartilhamento. Por quê? Quando você usa um drive, você pode compartilhar aquele arquivo. Se você tem uma equipe de trabalho, a pessoa mexeu, já atualizou aquele arquivo. Se você usa um arquivo do seu computador e você passa para alguém, a versão que está no seu computador já ficou desatualizada e você corre o risco de estar depois com um arquivo desatualizado sem perceber. Isso é muito ruim. Né? Às vezes você está usando uma planilha, que uma pessoa da sua equipe já está com uma versão mais nova, e aí você vai conversar com o cliente com a versão velha. Isso pode ser chato, pode pegar mal às vezes, você está com um dado desatualizado. Então, essas versões de compartilhamento de arquivo protegem a gente de trabalhar com dados desatualizados, né? Quando a gente trabalha em equipe principalmente. É muito importante também ter uma rotina de backups, não existe sistema nenhum infalível, nenhum computador é infalível. Eu me recordo uma vez que nós estávamos fazendo um trabalho
até de auditoria, e a gente estava concluindo o trabalho, indo embora, e a gente tinha acabado de fazer tudo. E eu copiei todos os meus arquivos para o computador na época do Getúlio, a gente já trabalhava junto, e fomos embora, e o meu computador apagou. Se eu não tivesse copiado os meus arquivos para ele, eu teria perdido todo o meu trabalho de 15 dias. Então, hoje, talvez, não sei se isso acontece com frequência com vocês, se vocês já perderam, conta para mim. Se vocês já perderam algum trabalho, porque nós que somos prestadores de serviço, perder, às vezes, trabalho de 15 dias pode ser irreparável. Às vezes não dá para recuperar, é quase impossível. Entrevistas, às vezes as pessoas vêm fazer entrevista com a gente, não dá para reagendar. Então, fica a dica aí, sempre use sistemas seguros e tente criar, vamos dizer, camadas de backup para o trabalho que você faz. É muito importante, porque essas coisas, às vezes, assim, queimam o nosso filme, num certo sentido, se a gente acaba acontecendo uma infelicidade dessa. E, por outro lado também, quando nós somos eficientes, trabalhamos bem, isso causa uma excelente impressão e nós somos mais lucrativos, porque toda vez que nós temos um retrabalho, isso come a nossa lucratividade. É sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, que é uma consultoria de valor, ela encanta o cliente, mas nós também precisamos ter lucratividade. Nós também precisamos ganhar, no final do trabalho, ter uma rentabilidade que nos dê qualidade de vida, que nos possibilite ter um estilo de vida que é o que a gente deseja, né? Não adianta a gente sair da CLT para ficar trabalhando depois igual um louco com consultoria e correr atrás do prejuízo também, né? A gente também quer trabalhar para ser lucrativo. Então esses detalhes, como o detalhe da organização, faz muita diferença. Por isso agora eu queria fechar falando do grande ponto da organização. Se eu não te convenci ainda, eu espero te convencer agora. A organização é a questão que você vai trabalhar no começo, como eu já falei, e depois vira uma rotina. E a palavra rotina causa, assim, estranheza para algumas pessoas. Mas é um hábito, é um hábito. Se você fizer aquilo com consistência e insistir, chega uma hora que é igual, assim, as outras coisas que você faz no seu dia a dia. Você vai fazer isso automaticamente. Você dirige, você entra no carro, aí vira a chave, você passa a marcha. Então você vai se acostumar a jogar o arquivo na pasta certa, você vai se acostumar a pegar o template e preencher, vai se tornar tudo mais natural e você vai perceber que você ganha tempo. Aquele caos de ficar procurando, eu preciso fazer uma proposta, peraí, onde está o modelo mesmo? Ai, meu Deus do céu, peraí. E você com pressão, contra o tempo e sabe que está perdendo tempo, era uma coisa para fazer em 1 hora e você vai fazer em 3. É frustrante. Você perde, ali está perdendo dinheiro. Então, sempre fazer do mesmo jeito, algumas coisas vale a pena, vale. Deixa para você se divertir fazendo coisas diferentes. As coisas do seu trabalho, faça bem feito, repita, faça sempre com maestria, para você ganhar dinheiro com elas. Você não ganha dinheiro perdendo tempo. Isso também tira pressão. Quando a gente executa bem, quando você começou a dirigir, provavelmente, né, você ficava tenso. Tinha que olhar para os carros ao redor, era tanta coisa para analisar, né? E quando a gente trabalha com consultoria, nós temos muitas pressões. Temos que conhecer um cliente novo, temos que entender um problema, desvendar um mistério, ajudar um cliente desesperado. Por que a gente ainda tem que dominar um negócio que já devia ser óbvio? Vai ficar perdendo tempo para achar um documento na hora que o cliente pede? Para que isso? Não tem necessidade. Tira essa pressão das suas costas já. Investe algum tempo nisso, você vai me agradecer. E isso vai te dar dinheiro. Escuta o que eu estou falando, né? Porque eu não estou há pouco tempo fazendo isso não. E eu tenho certeza que isso vai trazer valor para a sua consultoria, porque o cliente vai ficar bem impressionado, né? Eu espero ter te ajudado. Depois comenta aqui comigo, se você já faz isso, o que você faz, ajuda a galera aí do canal, né? Porque isso incentiva também. Se você já faz, incentiva a turma que não faz. Se você não faz, fala aqui comigo, o que te impede de fazer? Porque de repente eu posso fazer mais conteúdo sobre isso para te ajudar. Eu desejo a você uma excelente semana.